Vamos falar um pouquinho do comunista que está destruindo o Brasil, né? E da América Latina. Venezuela inicia investigação e deve pedir prisão de Milei. Prisão. Bom, isso quer dizer na prática, óbvio, guerra de narrativas, retórica, jogar para a plateia, e na prática, efeito concreto é que o Milei não vai poder pisar na Venezuela. Talvez no Brasil também não. Isso diz muito do Brasil. Fora isso, o Milei vai ser muito bem recebido nos Estados Unidos, na Europa, né? Já o Maduro não pode ir para lugar nenhum, só para o Brasil. Senão ele vai preso. Então, quem liga para o Maduro decretar prisão do Milei? Na verdade, a Argentina incomoda muito os comunistas do Foro de São Paulo, porque é aquela lembrança constante de que existe um caminho alternativo. E, claro, muito, muito melhor. Com liberdade e prosperidade contra a escravidão e miséria, que são os resultados inexoráveis do socialismo. Enquanto isso, o Lula finge não ver o que se passa na Venezuela. Relatório devastador da ONU comprova que a ditadura no país protagoniza uma das mais agudas crises humanitárias da história recente. E nem isso incomoda Lula, que fez lá um teatrinho mequetrefe, enganou meia dúzia de alienados e já voltou ao estado natural. Ninguém mais lembra do que aconteceu na Venezuela, todo mundo finge que vida que segue. Primeiro porque o Maduro não virou ditador nessa última eleição. Ele já era, e antes dele, Hugo Chávez. Segundo, porque Lula sempre apoiou essa tirania. Não mudou nada. Terceiro, porque ele fez um teatrinho patético, chinfrim, só para jogar para a plateia globalista. Eu sou democrata, olha só, eu exijo os papeizinhos, porque afinal de contas a Venezuela tem um modelo que imprime um voto, então é mais seguro, é só ele mostrar a impressão do voto. Opa! Lula, o que você disse aí? Não, no Brasil não precisa, porque no Brasil temos o nosso TSE que quer exatamente fazer o que o Maduro faz sem batom na cueca. É ou não é? E a economia, enquanto isso, vai piorando, os números oficiais vão enganando, porque o Pokémon está lá para isso mesmo, e os funcionários do IBGE convocam um ato contra o Pokémon, porque ele tem feito viagens frequentes e excessivas num cenário de escassez financeira no órgão. Ou seja, falta grana para pagar os companheiros, enquanto isso o presidente fica curtindo a vida adoidado. Olha que daqui a pouco vão começar a denunciar alguns truques e malabarismos, hein, o Pokémon? Toma cuidado com esse tipo de coisa. Ainda sobre o Lula, temos uma ótima notícia aqui. Nicolas Ferreira, dando um furo de reportagem para o Bradock, né, nessa quinta-feira, disse que vai rolar algumas testemunhas naquele caso que não teve acordo, porque ele não aceitou, e queriam acordo, queriam que ele se desculpasse por ter chamado ladrão de ladrão. Ele não aceitou e vai rolar algumas testemunhas que eu também chamo Lula de ladrão. E se alguém me processar, em primeiro lugar eu vou mandar para Cuba que pariu, boa sorte. Em segundo lugar, eu também vou rolar as mesmas testemunhas, com gosto, porque Alckmin é o meu maior parceiro nessa luta. Minha testemunha, acima de tudo, é Alckmin. Duvida que Lula seja ladrão? Chama o Alckmin, ora. Eu quero dar uma notícia aqui exclusiva para o Bradock, tá? Sobre o que você disse com relação a esse processo, é o seguinte: eu irei arrolar 3 testemunhas ao meu processo. 1, ministro Gilmar Mendes. 2, Temer. 3, Alckmin. Até mesmo porque todos já chamaram ou o PT de cleptocracia, ou Alckmin chamou já o de bandido, ou até mesmo o Temer, também que já chamou o Lula de bandido. Ou seja, serão as minhas testemunhas e eu vou arrolá-las com muita gratidão e espero que compareçam. Até mesmo porque, como você disse, né, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, uma notícia aí que eu não consegui segurar, e para todo o pessoal do Bradock aqui com exclusividade. Valeu, Nicolas. É isso mesmo. Continua chamando ladrão de ladrão e manda censor para Cuba que lhe pariu. Meus amigos, se
esse cenário todo no Brasil assusta, não é para menos. Economicamente falando, o Brasil vai mal e vai muito pior do que números oficiais mostram, e já não é nenhuma maravilha. E o voo de galinha, que é baixinho, baixinho, altitude, muito espalhafatoso e de baixo alcance, ele está com data marcada para término, porque é baseado em estímulo do governo. Vamos falar um pouquinho de São Paulo. É impagável a gente ver Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. Apoia o Lula, que é um ladrão. Olha aí, mais uma. Agora vem aqui dizer que quer cuidar da segurança. Marina Helena esculachou o vagabundo invasor de propriedade, que é cínico e hipócrita, como todo esquerdista radical em época de eleição, porque sabe que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, como sabia Rochefoucauld. Ou seja, o esquerdista entende o que o povo quer na prática. E eles só falam isso na época de eleição porque eles são falsos, como uma nota de R$3. Comandantes da guarda. Então você não tenha dúvida, a relação vai ser muito tranquila, de muito respeito, inclusive porque eu vou dobrar o efetivo da GCM em São Paulo e valorizar os guardas. Vamos ao comentário da candidata Marina Helena. Gente, olha isso. Realmente isso é impagável. A gente conseguir ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. O partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Ele foi num desfile de escola de samba, em que pegou todos os policiais e vestiu os policiais de demônios. É assim que ele vê a polícia. Claramente essa esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido? Maravilhoso. Marina Helena, para mim, tem sido a melhor candidata, já falei isso antes, já fiz essa minha análise, né? A que tem o melhor plano de governo também, com gente técnica que eu conheço por trás. Mas a verdade verdadeira é, a prioridade é barrar o comunista da prefeitura. E eu volto a repetir isso, porque essa briga entre Marçal e Bolsonaro não me interessa tanto. Eu já vi ali no chat, rapidinho, gente falando, vai, Rodrigo, assume logo que você agora é contra o Bolsonaro. É tão cansativo esse blá, blá, blá. Eu nunca fui um bolsonarista. Quem me definiu assim foi a Vera Magalhães e companhia. Eu sou alguém que respeito muito o que o Bolsonaro fez na presidência, a equipe técnica que ele montou na economia, inclusive com o Paulo Guedes, que era chefe da Marina Helena, por exemplo. Eu acredito que Bolsonaro é alguém genuíno e patriota e tudo isso. O Marçal, eu já demonstrei várias vezes que eu tenho desconfiança, ressalva com ele, mas essa briga de Fla-Flu não é a que me interessa. A que me interessa é a briga de todos contra o Boulos. Então, eu preciso dizer aqui sim que a entrevista do Bolsonaro na Auriverde para o Pitoli e alguma outra coisa que ele falou aí também, que eu esqueci onde foi, ele, de novo, insiste em ficar atacando o Marçal. Eu acho que ele está mais de olho em 2026 do que qualquer coisa. Eu acho que ele está priorizando os seus interesses político-partidários mais do que o país, talvez. Nesse caso específico, eu acredito que sim. Os comentários na entrevista são majoritariamente negativos para ele. E eu tendo a concordar com essa gente. Isso faz de mim um Marsalete? Claro que não. E os Marsaletes são meio pentelhos. Aqueles que você está falando de Alexandre de Moraes, o cara só Marçal, vote 28, Marçal, 28. Uma coisa meio pentelha, meio too much. Mas, de novo, nada disso me interessa. O que me interessa é tentar entender por que o Bolsonaro está dedicando tanta energia a atacar o Marçal. Aí gravou vídeo ao lado do Melo Araújo, um cara muito sério, gosto do Melo Araújo, mas ele não é o candidato a prefeito. Ele é o vice. Eu nem sei quem é o vice do Marçal.
Vocês sabem? Eu não sei. Por quê? Porque vice não é tão relevante. Quem é o prefeito e que quer reeleger-se? O Ricardo Nunes. Então faz aí uma crítica para o Marçal. Você não consegue fazê-la para o Nunes? Ah, o Marçal não critica tanto o Alexandre de Moraes. O Nunes critica. Ah, o Marçal não é direita, ele está enganando. O Nunes é de direita. Ah, o Marçal... Percebe? É o Nunes, cara. É o Nunes que o Bolsonaro está defendendo com tanto afinco. Isso está me incomodando. Eu acho que a energia tinha que ser concentrada no alvo certo. Boulos. Boulos é o inimigo. É o meu. Agora, não estou entendendo isso. Aí vem o Globo, né? Vacina, Moraes e 8 de janeiro. Nunes dobra a aposta no bolsonarismo. Em entrevista a neto de general da ditadura. Eu me pergunto o que faz o Globo descrever o Paulo Figueiredo, que é alguém conhecido, que tem 1,5 milhão de seguidores, é um jornalista que passou pelos principais veículos, pela Jovem Pan, como neto do general da ditadura. Claro que a gente sabe o motivo, né? Quer desqualificá-lo, quer dar um rótulo pejorativo. Agora, sem querer, querendo, Globo, vocês criaram o crime nazista. É o crime de parentesco. O problema do Paulo Figueiredo agora é ser neto de quem ele é. É o avô dele. Meio esquisito isso, né? E olha só o nível, né? O Nunes deu uma entrevista aqui, o Paulo apertou ele direitinho na questão do Alexandre de Moraes, apertou. Ele foi escorregadio para burro, tucano, né? De alma. Agora, só o fato dele ter dado a entrevista para o Paulo e dito uma coisa ou outra, ali na pandemia, foi difícil, a gente, talvez a questão da vacina me arrependa um pouco. Pô, Paulo, alivia aí. O Globo, o Estadão, já estão assim, o cara é bolsonarista, o Nunes. A genuflexão de Nunes. Olha, a genuflexão de Nunes. É o Estadão usando seu linguajar rebuscado para falar merda. É ou não é? Coisas que só o Estadão consegue. Usar aquela língua refinada que a Cíntia Chagas aplaudiria de pé, mas cuja essência é podre. Né? Por conveniência, Ricardo Nunes renega a vacinação obrigatória e esquece legado de Bruno Covas. Oi? Qual legado? E a vacina obrigatória da Covid era para aplaudir hoje com benefício do retrospecto? Porra, o governo Lula deixou encalhar 200 e poucos milhões de reais de Coronavac. Vocês são muito canalhas. Jornaleco tucano vagabundo, preocupado com o Nunes flertando com a direita para conseguir voto. E todo mundo sabe que o Nunes, no fundo, se sente muito mais à vontade no Estadão do que com o Paulo Figueiredo. Alguém tem alguma dúvida disso? Bolsonarização de Nunes desagrada parte da campanha do prefeito. Aliados lamentam declarações contra a vacinação obrigatória. E quem é que vai estar no poder se ele for reeleito? Dica, dá uma olhada hoje. Como é que a prefeitura está hoje? Vocês acham que realmente vai ter espaço para bolsonaristas? Com um bando de abutre tucano? Com um bando de esquema? Com secretaria de educação que fala todos? Ah, Rodrigo, você está fazendo campanha para o Marçal falando isso. Não, se for o Nunes e o Boulos, tem que fazer campanha para o Nunes mesmo. Eu disse isso desde o primeiro dia. Eu só não estou entendendo, dentro da configuração de espírito patriótico, o Bolsonaro se dedicar tanto a bater no Marçal e não no Boulos. Só isso. A Paraná Pesquisas coloca Nunes em empate técnico com Boulos e Marçal um pouco atrás. Acredita quem quer. Eu até acho que o Marçal encontrou ali um platô. Por quê? Ele chegou com uma estratégia de provocar, boné, estilo descolado, Bukele, falar umas coisas para chacoalhar e tudo. Isso fez ele ficar conhecido, deu visibilidade, seduziu militância orgânica, gente que está cansada do sistema. Ele é um outsider contra o
um bando de comunistas e uma imprensa podre. Isso dá atração, isso levou ele de 3% a 20%. Só que é difícil manter, porque isso tem uma base limitada que apoia esse tipo de coisa, nós, grosso modo, né? Para ele chegar no voto da mulher de classe média do subúrbio, como a gente diz nos Estados Unidos, né? Classe média trabalhadora, o moderado, o independente, mais alienado em política, que não necessariamente gosta desse estilo, aí é mais difícil. Então ele chegou ali num limite e a estratégia está, talvez, esbarrando nesses obstáculos. Eu sei que faz parte da própria campanha repetir que vai ser no primeiro turno, vai ser no primeiro turno. Não é provável que seja no primeiro turno. Vamos ver quem vai para o segundo turno. Agora, de novo, o cenário ideal para qualquer um de direita é que fosse para o segundo turno Marçal contra Nunes. Né? Eu estou achando que tem algumas pessoas que não querem o Marçal de jeito nenhum no segundo turno. Preferem o Boulos com o Nunes, com o risco de um comunista invasor de propriedade assumir a prefeitura. Aí não, né? Aí é esquisito.